Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ana Lúcia Mansur pelo convite de estar aqui com vocês, participando desse seminário, colóquio, né, que ela organizou. Agradecer a amabilidade das palavras dela, né, e a intervenção que eu vou fazer para vocês, né, quero partir desde o documento inicial em que a Ana me enviou, que era o documento sobre o grupo, né? Assim eu entendi, Tempo do Desejo, né? E depois o pequeno documento sobre a organização desse colóquio, sobre além da imagem, né? Um encontro com o outro, né? Essa ideia que foi sugerida como tema, né? E o que me chama a atenção na leitura dos dois textos, dois documentos que ela me mandou, é o fato de que esses dois textos eles se apresentam como aquilo que a gente poderia chamar, o que eu chamo, né, de um esboço, né? Um esboço onde algumas palavras se repetem, né? Mas onde não tem, digamos assim, aquilo que a gente poderia chamar de um argumento fixo para esse encontro, né? Então existe uma série de palavras que ela propõe, né? Mas não tem propriamente dito um argumento fixo, né? Então essa palavra esboço, em oposição à ideia de um documento que tem um argumento bem estabelecido, mostra que ela quer definir um espaço marcado por uma certa fluidez, né? Pelo menos assim eu interpretei, né? Marcado por uma certa fluidez, um espaço móvel, né? Um espaço de pessoas que também estão querendo experimentar algo dessa mobilidade, né? De forma que o esboço proposto não é propriamente aquilo que a gente poderia chamar de um território, no sentido de que o território tem fronteiras muito bem estabelecidas, né? Geograficamente falando, né? Uma cartografia fechada. Enquanto que um esboço, ele não tem propriamente fronteiras, ele tem bordas, onde os espaços podem aumentar ou diminuir, dependendo do que a gente fizer com essas palavras que nos foram propostas, né? Então, eu estou tomando essa proposta, que esse tempo do desejo, o existir além do espelho, no encontro com o outro, como esse espaço móvel, com bordas flexíveis, sem fronteira, né? Onde o que se pretende, exatamente porque a imagem é essa, é que de alguma maneira
cada um de nós aqui, seja eu como conferencista, seja os que me antecederam, sejam vocês, possam produzir de alguma maneira um certo discurso que possa funcionar como um certo fluxo, né? Que é uma das palavras, aliás, que fazem parte dessa proposição, né? Um certo fluxo onde isso promova uma certa interação, né, entre as pessoas, onde os corpos possam ser afetados ou afetar, onde a palavra pode produzir torções, contorções, né, possa produzir alguma coisa da ordem de um certo movimento. Né? Acho que a palavra-chave é a palavra movimento. Né? Então, dito isso, né, a leitura desses documentos destacaram 5 palavras-chave. Né? Eu fiquei atento que havia 5 palavras-chave, né, para definir isso que eu chamei desse esboço propriamente dito. Né? Então, que palavras são essas? Primeiro, a palavra desejo, né? Óbvio, que está lá no título, tempo do desejo. Né? Segundo, a ideia de tempo, né? Também que está no título, tempo do desejo. Né? Então, há uma insistência de que o desejo não é uma experiência universal, não é uma experiência ahistórica, mas o desejo existe num tempo específico, né? Seja porque o desejo aparece em certos momentos, seja porque o desejo a gente só consegue captar ou entender o desejo dentro de uma certa perspectiva histórica. Não existe o desejo fora da história. Então, eu estou entendendo esse tempo nessas duas acepções. Né? Uma terceira palavra que foi destacada, ou pelo menos eu a destaquei, foi a palavra outro. Né? Falou-se do outro, né? Que eu entendi como uma maneira de propor, né, de que esses corpos que convivem no mesmo espaço e que vão ser afetados, eles não são corpos fechados sobre si próprios, eles não são corpos solipsistas, né, mas que eles são marcados por uma certa permeabilidade, porque eles são corpos porosos à presença do outro. Né? Quer dizer, então, esse foi um terceiro ponto que foi fixado. O quarto ponto que foi fixado, a quarta palavra, é a palavra fluxo, né? Que a gente pode entender como um movimento, né? Como algo que emana dos corpos, como algo que atravessa corpos, né? É o quarto tema. E um quinto ponto, né, que vai estar no título do colóquio, é a palavra espelho e, sobretudo, a ideia de atravessar o espelho, né, que eu acho que é o ponto que foi fixado como título. Atravessar o espelho. Há uma sugestão de que o espelho, né, apesar de ser aquela entidade diante do qual a gente pergunta todos os dias se existe alguém mais bonito do que eu, né, se é alguma coisa que a gente tem que atravessar, né, ou quebrar o espelho. Mais do que atravessar, se o espelho não tem que ser quebrado, né, propriamente. Né. Então, eu acho que tem esses 5 pontos que foram propostos. Né. Eu acho que a partir desses 5 pontos que foram propostos, eu acho que a intenção é de que cada um de nós pode pegar esses 5 pontos e criar uma narrativa. Cada um de nós pode criar uma narrativa a partir disso, né? Do jeito que a gente achar melhor conjugar essas 5 palavras, né, ao nosso bel prazer. Né? E dentro desses 5 pontos que foram propostos, da mesma forma como vocês
compõe a narrativa de vocês, eu vou propor uma narrativa minha desses 5 pontos, né? De maneira a criar uma questão, né? A respeito disso, né? Que possa responder às inquietações desses 5 pontos, né? E quando eu falo é uma questão, eu quero dizer que eu estou aqui um pouco me orientando, né? Pela ideia de que o trabalho reflexivo é um trabalho da gente poder pensar um problema, né? E problematizar um problema, né? Essa ideia, né? Que é uma ideia utilizada tanto por Michel Foucault, no final da obra dele, quando ele pensa qual é o trabalho do pensamento, ele diz: o trabalho do pensamento é você pensar um problema e problematizar um problema. Ou então, o Deleuze e o Guattari, na obra dele, Mil Platôs, ele forja o mesmo procedimento do problema. Então, qual é o nosso problema? Eu acho que o nosso problema, para juntar essas palavras, que tem a ver com a nossa contemporaneidade, eu acho que o nosso problema contemporâneo é que a gente vive num tempo sombrio, onde existe uma obturação disso que foi aludido no texto, que é o encontro com o outro. Nós vivemos uma experiência eu diria, uma experiência de regressão histórica atual, né? Onde esse encontro com o outro, ele se tornou problemático. Problemático, né? Seja no campo das relações amorosas, seja no campo das relações sociais, onde o ideário da solidariedade, a ideia de coletividade, ele começa a ser altamente erodido, né? De maneira que eu acho que esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, né? E em relação a isso, eu queria problematizar exatamente alguma coisa em torno desse problema. E para puxar esse problema a partir das 5 palavras mágicas que foram sugeridas, eu acho que a palavra importante a ser puxada é a palavra espelho e atravessar o espelho. Acho que é a palavra que chama mais a minha atenção, que a gente pode pensar para fazer um certo percurso, né? Então, para pensar essa palavra, eu queria evocar para vocês aqui uma pequena passagem de uma canção, um pequeno verso de uma canção do Caetano Veloso, em que ele diz assim: Narciso só ama o que é espelho. Uma música que todos vocês conhecem, né? Do Caetano, né? Mas o Caetano também, Veloso, ele propõe numa outra canção, uma outra proposição interessante, que ele diz assim: de perto ninguém é normal. Né? De perto ninguém é normal. Então, eu acho que para a gente se aproximar da questão do espelho e da questão de atravessar o espelho, eu queria propor para vocês uma leitura que a gente pudesse fazer rimar Narciso só ama o que é espelho com de perto ninguém é normal. Né? Perto ninguém é normal, porque, de uma certa forma, a experiência do espelho, né, que é uma prática cotidiana de todos nós, né, é uma prática em que nós nos distanciamos de nós mesmos ao olharmos no espelho. O espelho nos coloca uma distância em relação àquilo que nós somos, né? Na medida em que olhar no espelho, ele propõe que nós construamos um certo personagem, né? Para irmos para a cena pública, né? E, evidentemente, esse personagem que nós compomos para ir para a cena pública é uma personagem
que atenda um certo requisito do outro no campo social, não é isso? E do outro que faz determinadas exigências normativas a respeito do que se deve ser, né? Então, a gente se compõe diante do espelho, né? A gente quer se apresentar diante dessa expectativa normativa do outro como sendo a imagem da perfeição. A imagem da perfeição, nós não temos nenhuma mácula, né? Todas as nossas impurezas nós jogamos para baixo do tapete, isso, né? Com isso a gente corre o risco de jogar a criança junto com a água suja, evidentemente, né? Então nós compomos uma personagem, e nessa personagem que a gente compõe, efetivamente, né, a gente quer vender uma imagem de si próprio para que a gente possa ser aceito, a gente possa ser reconhecido e até, quem sabe, a gente possa ser amado. Essa que é a estratégia que está presente nessa composição, né? De maneira que o de perto ninguém é normal, é que quando você tira o espelho, vai evidentemente aparecer essas impurezas, essa sujeira, né, que qualquer um de nós traz dentro de si, né, que a gente coloca por baixo do tapete para compor esse personagem que a gente quer apresentar na cena social, né. É curioso, porque a experiência do espelho, que define essa prática cotidiana nossa, de olhar sempre no espelho, com exceção dos hospitais psiquiátricos, onde não tem espelho, né? Porque o sujeito não possa pegar o espelho e se matar, então as pessoas internadas não podem se olhar no espelho, né? Todos os dias. Ela é uma invenção muito recente da nossa tradição histórica. O espelho foi vulgarizado como objeto dos nossos cuidados íntimos só na segunda metade do século XIX, né? Se vocês forem ler lá o trabalho dos historiadores franceses, escreveram uma obra chamada História do Corpo, onde eles fazem uma grande revisão da história do corpo da antiguidade até a atualidade. Tem um capítulo lá, na segunda metade do século XIX, em que essa composição do espelho foi feita de forma que o espelho virou um objeto de massa, onde qualquer um de nós, rico ou pobre, podemos ter um espelhinho para olhar na nossa casa, e esse objeto pode ser mais ou menos requintado de acordo com a nossa condição social. Mas todo mundo pode ter acesso a esse objeto, né? Então, esse objeto foi transformado num objeto onde a gente se olha, né? A gente se prepara para ir ao mundo para atender esse olhar normativo do outro. Ele se vulgariza nessa segunda metade do século XIX e ele certamente é um momento crucial de composição da ideia de indivíduo que nós fazemos, né? E vocês sabem que o indivíduo se constrói apenas quando se constitui aquilo que se convencionou chamar de uma sociedade burguesa. Antes da sociedade burguesa não existia indivíduo. Então, esse momento do espelho, esse momento especular, ele é um momento crucial da construção dessa figura que a gente chama propriamente de indivíduo, né? Então, essa construção que se faz, né, na perspectiva que eu falei anteriormente, né? Se ele tem, por um lado, essa dimensão de querer se apresentar ao mundo para ser amado e reconhecido a partir de um certo código normativo, ele, como eu disse, ele implica que você afaste certas impurezas dessa apresentação
que você quer fazer, né? Eu acho que do ponto de vista literário, essa experiência foi mostrada de uma maneira trágica num romance que vocês conhecem, que se chama O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é um sujeito que quer manter eternamente a sua juventude, manter a sua beleza, não envelhecer jamais, de forma que ele possa, de uma certa maneira, evitar o contato com a experiência da morte e a perda da vitalidade e da beleza corporal. Então, essa perda dessa vitalidade, essa perda desse vício da vida, né, de uma certa maneira está relacionado, basicamente, a esse apagamento dessas impurezas, né, ao apagamento dessa ganga de sujeira que marca o nosso corpo, que marca as nossas vidas, né? Nós não somos apenas a própria globalização e a circulação das mercadorias numa escala globalizada. Isso vai exigir uma mudança nossa em relação à experiência do tempo, de maneira que nós nos tornamos, em nome disso, né, seres marcados por uma certa performance permanente, uma necessidade de agir performática. Não é por acaso que a droga é um elemento fundamental da nossa experiência contemporânea, exatamente porque a droga nos serve para a gente manter o pique, né? Manter ligado, né? Manter a performance, né? E o Foucault fala em relação a essa construção performática uma coisa muito interessante que tem a ver com a nossa opacidade contemporânea. Ele fala uma coisa assim: o que a sociedade neoliberal produz uma figura importante, que é a figura do empresário de si próprio. Empresário de si próprio, né? Que é uma bela formulação. O que significa o empresário de si próprio? Significa que qualquer um de nós, em diferentes escalas de grandeza, nos transformamos numa espécie de micro ou macroempresa. A nossa vida virou uma pequena ou uma grande empresa, que nós tentamos expandir as ações da nossa empresa. De forma que essa construção, ela é eminentemente narcísica. Eminentemente narcísica, né? De forma que as exigências de produtividade, de performance que se dá, né, seja no campo intelectual, onde você tem que produzir tantos e tantos artigos, ou no campo de qualquer empresa que você trabalha, que você tem uma taxa de produtividade que é mensurada e onde você pode perder o trabalho se você não conseguir manter aquela produtividade. Quer dizer, você se transforma, esse empresário de si próprio, ele se transforma numa máquina não mais desejante, mas é uma máquina de guerra. É uma máquina de guerra onde qualquer um é seu adversário. Qualquer um é um inimigo em potencial para o engrandecimento ou a ameaça ao funcionamento da sua empresa. É isso que no início eu chamei que nós vivemos numa época de regressão histórica, onde nós vivemos uma opacidade dessa relação com o outro. Essa opacidade da relação com o outro, na medida em que o outro nunca pode ser alguém que eu aperte a mão, que eu me aproxime, que eu troque. O outro é sempre visto a partir de uma visão de um negócio que eu possa fazer, né? O outro não é alguém que toque o meu coração ou faça brilhar os meus olhos. O outro é um instrumento para que eu possa efetivamente me engrandecer, né? Então a gente pode retomar aquela famosa passagem do Freud
do Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que o Freud falava daquilo que ele chamava de narcisismo das pequenas diferenças, onde o outro, seja no campo dos indivíduos, seja dos segmentos sociais, seja das etnias, seja das classes sociais, tudo aquilo que não sou eu, amor de si, é isso? Eu combato, porque vai ameaçar essa condição de empresário de si próprio, né, que o sistema constrói na figura do empresário de si próprio. Quer dizer, este é o ponto onde se quebram todas as solidariedades, onde se quebram todas as coletividades e onde até o ato de auxílio dos precarizados, tal como nós fazemos na nossa sociedade, ele nunca é feito mais em nome de um projeto político coletivo de construção de direitos. Eles são atos filantrópicos, né? São atos de compaixão que nós oferecemos para as pessoas numa representação da sociedade que não é mais uma representação vertical, como se fazia desde o século XIX, em que a hierarquia social era questionada em nome de você quebrar as diferenças entre a hierarquia, conquistando direitos. Nós não estamos mais funcionando na época da concessão de direitos, nós funcionamos numa leitura horizontal das sociedades em que a gente diz, está dentro do humano ou está fora do humano. E em relação a isso, nós temos gestos filantrópicos de compaixão. Nós cedemos favores, de forma que aqueles a quem nós cedemos favores vão se sentir em dívida, porque eles foram protegidos como vítimas. Eles são as vítimas, eles não são cidadãos, eles são vítimas. Se constrói aí aquilo que alguns autores chamam de uma sociedade humanitária, de auxílio às vítimas, em diferentes escalas, sejam os foragidos de guerra, sejam os refugiados de guerra, sejam aqueles que sobrevivem a catástrofes naturais, né? Sejam aqueles que precisam comer, e uma série de organizações internacionais se organizaram em torno disso. Médicos Sem Fronteira, Médicos do Mundo, uma série de ONGs que administram essa razão humanitária. Isso é uma forma de governar os precarizados, é isso que eu estou querendo dizer. Isso não é uma forma de ter uma relação com o outro. Isso é uma forma de eu engrandecer o empresariamento de mim próprio, que não tem nada a ver com o encontro com o outro. É nesse sentido que eu falei inicialmente, que é uma opacidade dessa experiência, né? De forma que essa razão humanitária que visa os precarizados e os vitimados, né, ela pode a qualquer momento se transformar numa governabilidade securitária, porque essa massa, ela é uma massa potencialmente perigosa. Ela é tão perigosa que eu administro ela através de favor, né? E é nesse sentido que a qualquer momento corra, porque a polícia vem aí. A polícia vem aí e os nossos presídios se inflam no mundo todo em função dessa governabilidade humanitária. Enfim, o que eu quis dizer para vocês é que a gente está vivendo um momento de tensão histórica muito importante, muito grave, onde através da governabilidade humanitária e dessa governabilidade securitária, nós estamos vivendo uma opacidade nos nossos encontros humanos, seja através do amor, naquilo que se convencionou chamar de amor líquido, isso,
né? Seja através das experiências sociais e políticas de solidariedade, né? Onde o que conta é a produção de ações desse empresário de si próprio. É isso aí, muito obrigado. Boa tarde, Joel. Meu nome é Tatine. Eu fiquei pensando agora nas suas palavras em relação a essa governabilidade, né, em relação à precariedade. É difícil, né, essa relação que a gente tem com o outro, que ao mesmo tempo a gente quer tentar estender a mão, achar que algum tipo, né, de ajuda emergencial vai estar causando um efeito, e ao mesmo tempo a gente trazer isso para a gente como algo que está nos nutrindo mais do que talvez a gente esteja nutrindo o outro, né? A gente tem essa via de mão dupla o tempo todo em tentar fazer algo por alguém ou tentar reconhecer no outro algo, né, que não seja nós mesmos, mas a gente sempre está voltando para dentro do espelho, né? De uma certa forma. Eu não sei se eu estou conseguindo expor, é tão complexo, né, essa questão, mas eu acho que é uma dificuldade do mundo hoje, nós, né, tentarmos olhar o outro, reconhecer o outro e não reconhecer o outro através de nós mesmos, né? A gente tem as nossas experiências que faz com que a gente tenha o nosso olhar, mas que a gente tente realmente enxergar o outro não através do nosso espelho, né? E sim numa possibilidade de reconhecer um território que não seja nosso, né? Uma experiência nova. É difícil, né? Eu acho que o problema aí é que isso que eu tentei descrever como sendo essa organização não mais vertical e não horizontal da ordem social, é que quando numa leitura que se vem desde os movimentos sociais do século XIX, em que você combatia as hierarquias sociais em nome de uma reorganização de direitos, né? O que estava sempre em questão era a figura do cidadão, né? Era dar força à figura do cidadão. E o cidadão é um ser dotado de certos direitos e que quer expandir os seus direitos sociais, né? Enquanto que nessa sociedade contemporânea do que eu chamei essa horizontalidade, né, você não olha o outro como cidadão, você olha o outro como vítima. E quando você olha o outro como vítima, ele já perdeu a condição de cidadão. Que você dá para ele uma esmola, que é diferente. Você não está dando para ele os direitos que ele tem propriamente dito. Digamos, essa é a armadilha, né? Propriamente dito. É claro que milhares de pessoas de boa vontade se engajam em campanhas como essa em nome de quererem prestar um auxílio ao outro propriamente dito. Agora, a gente não pode perder de vista de que essa condição de vítima ela é uma espécie de detonador da própria ordem democrática. A gente não pode. A ordem da democracia ela não é constituída de indivíduos vítimas. Se for indivíduo vítima, essa ordem social ela vai se demolir, né, em nome de uma dissipação de direitos. Esse que eu acho que é o ponto chave dessa história.
E a gente está vivendo no Brasil hoje, desde o golpe, um processo de corte de direitos. Intensamente. Cada vez mais nós vivemos suspensão de direitos. Porque tudo aquilo que foi conquistado nos últimos 15 anos estão sendo tirados. De maneira que você vive diante de ter que administrar a miserabilidade das vítimas. Esse eu acho que é o ponto chave na nossa condição contemporânea, no Brasil também. E eu acho que tem uma culpa, né, enraizada na gente, assim, de uma certa forma, que a gente trata o outro como vítima de uma circunstância e a gente acha que a resolução é emergencial nesse sentido, né, e não de uma discussão maior política, né, enfim, política no sentido mais social. Aproveitando para fazer uma relação com a imagem, eu que trabalho com fotografia, com a imagem, não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso, como a gente não tornar, dentro da nossa perspectiva, do nosso olhar, né, de uma pessoa que está registrando um momento, um fato ou uma questão, como a gente não tornar isso representativo demais nesse lugar de vitimizar o outro, né? Porque a fotografia documental, de uma certa forma, ela está expondo ali uma realidade sobre o meu olhar. Se eu que estou fazendo o registro naquele momento, eu estou criando um olhar em cima daquele fato. Então, como não vitimizar, como a gente não tornar a imagem, né, uma representação só desse lugar de condição do que você acabou de falar sobre a questão de vitimização, enfim, um pouco da nossa culpa, né? Desde que você não transforme a fotografia numa espécie de estetização da vítima, né? Quer dizer, que tipo de imagem você quer captar, né? Você está querendo captar aquela condição fora de um requinte estético por conta do que você está chamando da culpa, né? Como se aquilo fosse um ato reparador dessa miserabilidade, né? Ou você está, através da foto que você faz, expondo, de fato, uma condição social devastadora, que é diferente. Depende do que você coloca sob a sua câmera, né? Eu falei isso um pouco porque o jornalismo, hoje em dia, ele traz uma visão tão unificada, né? Que às vezes a gente esquece de olhar por outros ângulos e se prende a um ponto fixo, assim, que nem sempre é a realidade, né? Enfim, eu tenho tanto interesse que eu vou ficar falando aqui a vida toda. Alguém quer falar? Eu vou perguntar todas as coisas do mundo. Obrigada. Está funcionando? Tá funcionando. Acho que, assim, só pegando um pouco a carona, assim, né, dessa vivência da estetização da política, tem muito a ver. Acho que na década de 20, 30, né, Walter Benjamin já falava dessa estetização da política e, inclusive, né, que ele questionava a bela foto, né, ele falava, às vezes, uma bela foto não quer dizer nada, né, a questão é para quem você faz, que contexto que você vai trabalhar, né. E aí, enfim, eu sou apaixonada por essa ideia também, né, mas, enfim. Uma coisa que eu fiquei pensando isso me tirou um pouco do foco, desculpa, gente. Mas é sobre a questão, é muito, assim, a ver com o que a gente estava falando antes, dessa questão dos muros, migração, xenofobia. Me lembra muito aquele caso do Charlie Hebdo, né, que ficou muito essa situação que eu acho muito clássica da modernidade. Me lembrei que eu queria falar, que era da dívida histórica. Mas o que eu queria falar era isso, né? Uma das duas coisas. Do Je ne suis Charlie Hebdo é justamente isso, porque chega um jornal como Charlie Hebdo e questiona uma religião, uma cultura, toda uma sociedade, e depois, enfim, interagindo com essa situação, tem uma bomba, né, no jornal e fica aquela discussão anti-muçulmanos, e só expandindo essa... Hoje em dia, quando você fala de um muçulmano, você imagina um Bin Laden, um assassino, né? E é bastante preocupante esse fechamento. E outro é a questão da dívida histórica também, mudando um pouco de assunto,
Porque, assim, eu, branca, mulher, privilegiada, cisgênero, enfim, todas as características que facilitam um pouco a vida para mim, mas eu me identifico muito com justamente todas as faces da vida, e não importa se é de classe ou social, uma ou outra, né? Eu acho que todo mundo é pessoa. E dentro dessa perspectiva, essa questão da dívida histórica, muita gente discute o fato da cota de negros e tudo. Eu sou uma dessas... Por mais que eu me veja identificada com a vítima, existem pontos que a gente, de alguma forma, não tem como. Não tem como a gente não passar por isso, né? É uma dívida histórica que a gente também tem. A gente não colonizou, a gente foi colonizado, eu não colonizei, assim, mas eu tenho essa dívida também, né? Histórica da minha cultura. Como a gente faz com isso, né? Porque a gente não pode também fechar o olho a certas situações. Mas eu acho que a dívida histórica você vai resolver com políticas sociais, né? Quer dizer, e se você acha que a tradição negra ou a tradição indígena fez trabalhar uma certa ordem oligárquica do Brasil, né, fez enriquecer uma certa ordem oligárquica no Brasil, o reconhecimento do valor social delas, da pertinência social delas, implica, de uma certa maneira, que você dê para elas instrumentos para que elas possam adquirir direitos. Eu volto à história do direito e não da vítima, né? Em que eles possam ampliar o seu equipamento para serem cidadãos, né? Em relação a isso, aquela filósofa americana Judith Butler faz uma diferença muito importante. Ela fala da precariedade e da precarização, né? A precariedade, todos nós somos precários, por definição, né? Por isso mesmo que a gente às vezes quer sair dessa precariedade forjando uma imagem de si, né? Voltamos ao narcisismo, não é isso? Né? Mas o fato é que nós todos somos precarizados, quer dizer, mas dentro dessa precariedade antropológica de base, nós podemos adquirir instrumentos para relativizar a nossa precariedade, tá certo? Que é aprender a ler, estudar, dominar certos instrumentos intelectuais, poder aceder a determinadas formas de trabalho, participar mais da repartição de riquezas, poder usufruir de certos bens simbólicos, não é isso? Isso é uma construção que eu estou chamando aqui de construção no nível de uma leitura vertical da ordem social que implica em direitos para os cidadãos, e não políticas feitas em nome da vitimação, né? Onde não é o fato de eu ser branco privilegiado que eu deva me sentir culpado, né, diante de alguém de cor negra ou de tradição africana. Eu, na minha história, nunca fiz isso. Agora, eu posso fazer política de cotas, participar de política de cotas, participar de políticas de dar instrumentos que restringam os processos de precarização, não por conta da minha culpa, mas por uma questão de justiça social, que é diferente, né? Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Voltando um pouco à questão da imagem, né, desse regime de visualidade que a gente vive, e você começou falando do espelho, né, como esse objeto que engendrou, né, ou pelo menos contribuiu para engendrar na nossa sociedade essa questão. Eu tive na Arte Rio outro dia, há pouco tempo,
E aí, por acaso, participei de uma visita guiada em que o curador começou e, enfim, introduziu para a gente, né, para o grupo que estava visitando, uma ideia que eu achei muito interessante, e aí ele foi amarrando a nossa visita a partir dessa ideia que ele introduziu, que ele tem uma pesquisa relativa à imagem, né, e na tradição indígena, de uma das tribos que ele estava trabalhando, tem uma cultura dos encantados, que chama, né, que qualquer um, a todo tempo, pode ser outra coisa. Eu posso te conhecer, você é o Joel, eu te vejo no dia seguinte, você é um tigre ou uma outra coisa, né? Então, ele introduziu isso justamente para colocar essa questão de desconfiar das imagens, né? Que a gente ia ali, entrar ali no universo de imagens, e é justamente para desconfiar dessa imagem imediata que é construída, enfim, que a gente já tem um repertório, né, que nos permite interpretar com uma certa limitação, né, determinadas imagens, e tem, enfim, toda essa construção em cima disso, né? Então, achei muito interessante ele ter colocado essa coisa da desconfiança da imagem, né, que é essa desconstrução, essa tentativa de desconstrução. Então, treinar tentar ampliar esse olhar. E aí, paralelamente, a gente comentou também a questão da censura que houve, né, na exposição em Curitiba, né, enfim, e que tem muito a ver com todo esse movimento, né, de enfim, retrocesso, né, que você estava comentando. E, enfim, queria que você comentasse um pouco isso, assim, em face a tudo isso que você falou, né? Eu acho que a questão da censura, quer dizer, eu acho que a questão da censura da exposição lá do Santander de Porto Alegre, que foi feito, né, pelo movimento MBL, que foram os caras que levaram as pessoas para a rua de verde e amarela para derrubar Dilma Rousseff. Vocês se lembram disso? Foram eles que comandaram essa manifestação em Porto Alegre. De forma que essa censura a produção artística, né, em nome de valores conservadores, né? Ontem estava lá o deputado Feliciano, o ex-deputado, não sei, pedindo ao Temer que fechasse uma outra exposição que estava no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, né? Então, a ideia está pegando, né? E isso lembra um dos melhores filmes sobre o nazismo, acho que alguns de vocês devem ter visto, se não viram, vale a pena ver, que chama Arquitetura da Destruição, né? E uma das primeiras cenas do nazismo é exatamente essa, é o fechamento dos museus e a proibição de exibir qualquer arte denominada pelos nazistas de degenerada, né? Quer dizer, então, essa imagem essa construção do nazismo começou com o combate à arte degenerada. E no Brasil nós estamos entrando num momento muito perigoso por conta disso, que quando você começa a fechar exposições do jeito que se fez, que está se fazendo, a coisa começa a se tornar altamente perigosa, né? Não é mais apenas a discussão dos partidos, é a discussão de certas práticas, de possibilidade de pensamento, de possibilidade de liberdade de dizer, que começa a ser coibida quando você começa a proibir a questão da arte. E voltando para a questão de uma outra dimensão do narcisismo ligado à questão nazista, o projeto eugênico nazista é um projeto narcisista, no sentido de você criar uma imagem de pureza racial, né? E quando a gente sabe que
o projeto nazista tinha uma dimensão estética que se realizava de você criar uma nova raça de homens superiores. Isto é um projeto eugênico, onde esse objeto de perfeição se faz no plano do corpo, né? A construção de um corpo melhorado, eliminação dos loucos, dos mutilados, dos que têm doenças congênitas. Quer dizer, é todo um projeto de melhoração racial, que é um projeto biopolítico que tem uma marca narcísica da produção de uma nova forma de corporeidade fundamental. Tanto que o filme daquela cineasta alemã, acho que chama Liefenthal, que fez um belo filme sobre as Olimpíadas de Munique, de Berlim, aliás, era um filme sobre exatamente a riqueza dessa raça ariana exibindo as suas forças, as suas performances, né? É um filme muito bem feito, mas o propósito do filme é essa louvação narcísica da superioridade ariana, que está presente nesse filme. Podemos dizer que existe uma relação direta entre a formação da massa fascista e o narcisismo? Ah, com certeza, porque eu acho que o narcisismo, se a gente for conceber que o fascismo, né, o Foucault lá, que fez uma formulação muito interessante sobre o fascismo, né, que tem a ver com o narcisismo, que ele diz assim: nós temos que tomar muito cuidado tentando erradicar de dentro de nós as nossas marcas fascistas. É uma formulação forte, né? No sentido de dizer que o fascismo é uma forma de construção de si. Ele não é apenas uma ideologia que está fora de mim. Ele é uma forma de exercício da vida social e pessoal, né? Então, nesse sentido, o projeto narcísico, que se a gente for tomar esse leitmotiv que eu citei há pouco do Freud, de indivíduos, segmentos sociais e classes sociais não suportarem conviver com a diferença do outro, nessas diferentes escalas de grandeza, o outro é sempre um adversário e um inimigo que eu quero destruir. Há efetivamente uma articulação entre o projeto nazista e a possibilidade da organização narcísica, no sentido de que, em ambos, o que está em jogo é o pensamento único e a impossibilidade do convívio com a diferença. O culto da imagem e o culto do Führer é a mesma coisa, né? Razão pela qual nesse diagnóstico sobre a contemporaneidade, quando Debord diz nós vivemos num mundo da sociedade do espetáculo, ou que o Lasch fala que nós vivemos numa cultura do narcisismo, quer dizer, falar da sociedade do espetáculo, falar da cultura do narcisismo é a contraface de falar da construção disso que eu chamei aqui com Foucault do empresário de si próprio. É a mesma coisa. São diferentes versões disso, né? Você falou do amor de si e o amor próprio, né? Pensando que a gente ainda está num momento de muito amor de si, né? A humanidade se ama muito, mas tão longe do amor próprio. Quando você usou a palavra restos, eu achei interessante, porque geralmente quando a gente escuta resto, parece alguma coisa que não tem importância, alguma coisa que está sendo descartada. E, nesse caso, o nosso resto seria o que seria mais próximo do próprio, né, do que somos nós mesmos e do que seria o nosso amor próprio. E eu acho que isso é uma construção de uma vida inteira, né? A gente tenta se aproximar da psicanálise, tenta se aproximar das artes, da educação, da política, para
construir algo que venha a ser o nosso amor próprio, algo que traga para a gente esse sentido, né, mais próximo de alguma, enfim, nem sei como colocar, mas eu achei muito interessante nesse sentido a palavra restos e queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque realmente me tocou nesse sentido. O resto é aquilo que não entra jamais no campo da imagem. Por mais que a gente queira colocar tudo no campo da imagem, alguma coisa escapa à imagem. E isso que escapa à imagem, isso que a gente joga para baixo do tapete, esse, de uma certa maneira, é a fonte da nossa riqueza possível, né? No sentido de que você pode transformar merda em objetos de cultura, em objetos de riqueza, né? É esse resto que dá essa possibilidade. E é ali onde nós nos singularizamos. E é por isso que não entra no campo especular da ilusão da imagem, né? Uma vida de trabalho para isso. Né? Pensando nessa precarização geral, se a gente pensar a partir da perda de direitos que atinge a todos, e que a partir daí, da perda de direitos políticos e perda de possibilidade de fazer política de uma forma, de produzir políticas sociais, né? Que é realmente a forma em que você não está por culpa social, você está como cidadão, se você só é cidadão se o outro também for, né? Então, nesse sentido, o comum, né, seria uma luta comum por formas de vida dignas, né? Políticas públicas ou políticas do público que garantisse a vida, né? Que talvez hoje em dia não seja mais a reivindicação de direitos do Estado, porque o próprio Estado está tomado por outras forças não populares, evidentemente, né? Então, anuncia-se assim uma possibilidade de cooperação que seria por inventar formas de vida, né, sem o Estado, né? E sem os direitos concedidos, porque foram conquistados, né? Mas depois passaram a ser, de alguma forma, legitimados, e nem eram de todos mesmo, nunca foram, né? Então, eu acho que esse caminho, esse horizonte é importante para a gente partir da própria precarização e não ficar nessa de por que eu, sendo branca, privilegiada, universitária, como é que eu vou me relacionar, né, com o outro precário, né? Tem-se a precariedade própria, mas tem a precarização mesmo, nesse nível político, né? O problema é que a precarização é um instrumento pela qual nós podemos administrar efetivamente o precário. E isso é socialmente desigual, a distribuição dos instrumentos que permitem isso, né? Quer dizer, por isso mesmo é que isso não é uma questão, é o equipamento que a gente tem que redistribuir socialmente, e a aquisição disso não pode ser na expectativa de que o Estado vai nos conceder isso. Nós temos que conquistar isso, né? É isso. Não é concedido. Não é concedido. Isso é conquistado com políticas que você faz, que você institui, que você realiza, que você combate, que tudo isso vai implicar o relançamento da ideia de solidariedade, novas formas de coletivo, né, que tem que ser organizadas dentro disso, né? Em relação a isso, aquele cientista político, o nome dele é Ernesto Laclau, é um filósofo político argentino que acabou morrendo há pouco tempo. Ele morava na Inglaterra e ele tem uma concepção muito interessante sobre a ordem política contemporânea, que é o seguinte: a nossa ordem política ela é multiétnica e multicultural. Então, se a gente quer organizar uma ordem democrática hoje, a gente tem que criar demandas que atravessem
a multiplicidade étnica e a multiplicidade cultural que está presente de uma ordem social. Quer dizer, esta é a única maneira de se conceber efetivamente hoje a democracia. Ela ser multiétnica e multicultural, quer dizer. Então, nessa perspectiva, ele abre uma janela interessante para você pensar de uma outra maneira a sociedade democrática, que vai se fundar, efetivamente, voltando ao tema do seminário aqui, ela é eminentemente antinarcísica, porque nos obriga a ter que conviver com a diferença e com a alteridade nessa multiplicidade. Não tem saída. Né? Obrigado a você.